Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Agro do Futuro. O Agro do Futuro é uma produção aqui da AgroSelections, nosso hub de negócios e oportunidades. A gente está aqui na Avenida Castelo Branco, 4779, no coração de Goiânia, no coração do agronegócio brasileiro. E toda semana, a gente traz conteúdo aqui para falar de algum assunto que interessa para você que é do agro, ou para você que está querendo entrar no agro, ou para você que investe no agro, enfim. Se o agro te interessa, esses assuntos dessa mesa também te interessam. E para falar hoje com a gente, tenho dois convidados muito especiais. Primeiro aqui é o Diogo Lopes Aguiar. O Diogo que é responsável pela compra de gado no Burvalê Frigorífico aqui de Inhumas. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero passar algumas informações aí que sejam importantes, né? Não, eu tenho certeza prazer e obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Não, o prazer é nosso, viu, recebê-los. O Burvalê que a gente acompanha já há bastante tempo. Aqui a nossa comunicação está sempre por perto do Burvalê, a gente vê o trabalho bacana que está sendo feito lá. Vai ser legal a gente falar dessa frente de compra com você. E para falar um pouquinho dessa visão de negócios e marketing, a gente trouxe também Humberto Moura. Humberto que é veterinário, especialista em marketing no agronegócio. Eu já conheço há um tempo, mas não tinha tido a oportunidade de te trazer para essa mesa, então, né? Seja bem-vindo. Maravilha, fico muito feliz pelo convite. Obrigado a todos aí que nos acompanham. Estamos aqui, vamos conversar bastante sobre esse nosso mundão do agro. É um mundão sem porteiras, sem fronteiras e porteiras. É isso, né? Porque é realmente muito complexo. Eu falo que tem 2 anos e meio que eu estou aqui, todos os dias eu aprendo algo novo e eu tenho certeza que hoje não será diferente. A gente tem visto uma movimentação do agro, está vindo desse segundo ano da pecuária de baixa, né? O pecuarista sofrendo um pouquinho. Acabei de receber uma ligação ali, Diogo. Foi muito engraçado, que eu estou esperando. E uma pecuarista, uma querida lá do Vale do Araguaia, que participa com a gente do nosso núcleo de mulheres do agro aqui. Ela me ligou, querendo, tem novidade, como é que estão as coisas e tal. Eu falei para ela, algumas coisas estão acontecendo aqui no Hub. E ela, precisa de um núcleo bom de comercialização, porque a gente sofre muito na mão de atravessador, e aí a gente não sabe em quem confiar. Então, eu acho que essa é uma das dores desse pecuarista nesse ano, né? Na verdade, o produtor vem passando por dificuldade, né, já há algum tempo. Tem essa dificuldade de comercialização também, né, que alguns ainda trabalham com atravessador, onde pode fazer negócio ali talvez direto com o frigorífico. Aparece atravessador, nomes novos todos os dias aí na praça e a gente não sabe até onde confia, até onde não confia. Tem essa insegurança, tem alguns históricos antigos que traz algumas desconfianças por parte do produtor em negociar, né? Então, a gente está lá, estamos instalados em Inhumas há 4 anos, né? No início, todo mundo passa por dificuldade, passamos as dificuldades para divulgar a empresa, né? Para mostrar onde estava instalado, quem é a Burvalê em si, né? E foi ganhando força, foi tomando rumo, né? Hoje a gente trabalha com uma certa tranquilidade em relação à confiança com o produtor, né? E o grupo feminino, né? Aí eu tenho contato com algumas também, então, sim, tá todo mundo se reinventando, tentando achar um caminho mais fácil para poder comercializar, para tentar salvar um pouquinho a mais, que tá difícil, né? Mas quando a gente compara com algum tempo atrás, quando teve aquele boi de 300, né? Opa! Teve um bezerro de 3.000, né? Agora, hoje, a gente vê uma arroba na faixa de 210, alguma coisa nesse sentido, mas tem uma reposição que ainda compete com o valor, a reposição está boa de fazer. Sim. Né? Acho que mudou o volume financeiro em cima do gado, né? Então,
Ainda tem saída para isso aí, a gente tem que fazer a gestão da porteira para dentro, fazer bem feito para sobrar. E da porteira para fora, não deixa de ter essa preocupação que a pessoa que entrou em contato com você compartilhou, né? A preocupação em negociar, em tentar buscar um preço melhor, né? E uma preocupação já que cada vez os produtores vêm se adaptando mais é com rendimento, com peso, né? Não só preço. Você vai para o mercado negociar um animal, tem preço de todo jeito. Tá igual posto de combustível, tem variação até de... No boi tem variação até de R$15 de um frigorífico para o outro, né? E não é só preço. Né? A gente tem que preocupar com peso também. A gente tem um histórico muito bom em relação a rendimento. Somos corretos, né, com a limpeza, é padrão, essas coisas. Isso é muito interessante o produtor ter consciência disso também, né? Não ir só pelo preço, e sim pela honestidade, né? Saber aonde está entregando o seu produto. Às vezes entrega pelo preço e entrega o produto que ele levou ali 2, 3 anos para terminar, coloca em qualquer lugar, né? Então, é importante saber dessa idoneidade aí também, né? Então, o preço, a gente fala muito que quando o produtor só está olhando para o preço da arroba ali, ele deixa de olhar para uma série de oportunidades que ele tem dentro do negócio dele, né? E está focado em um único custo, um único valor ali que ele não tem poder nenhum. Não é ele quem define, né, o preço da arroba, tem todo o mercado, tem todo um sistema. E muitas vezes a gente sabe que ele acaba considerando muito esse único número na gestão, sendo que ele podia olhar para todos os outros e fazer uma arroba muito mais produtiva, né? A gente vê o produtor briga por conta de R$1, né? Tá certo, tem que se defender, né? Tem que brigar, tem que procurar um negócio bom, mas tem que considerar as outras partes do negócio, né? Não só o preço. Tem que considerar o risco financeiro, né? Se vai receber, tem que considerar se vai pesar, né? Tudo isso aí. Mas tem uma briga grande, essa briga, não sei nem, né? Isso aí a gente fica assim, como se fosse o produtor versus o frigorífico, né? E entender que de repente ele pode trabalhar, derrubar. Eu sempre falo que a gente tem que derrubar os muros que a gente mesmo criou, sabe? Transformá-los em pontes e entender como melhorar. E o Valer dá uma abertura para isso também, para acompanhar tudo. Eu percebo de lá de dentro, às vezes que eu estive lá, assim, que tem uma abertura muito grande, né, para isso. Sim, né? A gente dá liberdade total, né? Quer acompanhar o abate, pode acompanhar, quer aferir, pode aferir, né? Pode fazer parte do abate do seu lote lá, pode acompanhar mesmo e participar. E se tiver alguma dúvida, a gente tá ali para tirar, tá ali para acompanhar. Mas eu não tiro a razão do produtor de ter esse rótulo de desconfiança aí com o frigorífico. Isso aí é uma coisa que veio há muito tempo atrás, né? Teve produtor que teve prejuízo financeiro, produtor que teve prejuízo. Ainda hoje, né? Tem, né? A gente viu uma notícia esses dias de um grupo de produtores que está pedindo para um frigorífico que está com problemas, enfim. Sim. A gente vê acontecendo ainda hoje, sim, infelizmente, né? Por isso que tem que ser considerado mais do que esse R$1, é isso? Tem que ser considerado, tem que levar em consideração, sim. É triste quando a gente recebe uma notícia que um frigorífico aí, um amigo, um colega, né, teve um problema e outro, mas infelizmente tem muito ainda, né? E tem que ter essa preocupação, sim, não só com o valor, mas com a ponta, com a cadeia toda, né, da negociação. Humberto, você como veterinário e trabalhando há muito tempo no marketing, com vendas, comercialização, você entende um pouquinho Você viu isso acontecer muitas vezes, essa disputa frigorífico-produtor, mas você também tem uma visão um pouco mais abrangente sobre a questão da comercialização, né? Eu não sou um cara da polêmica, Gi, mas eu sou um cara de conexão. Isso. Então, quando a gente fala de conectar todas as pontas da cadeia produtiva, né, nesses 20 e poucos anos vivendo do lado da indústria de insumos, eu pude acompanhar muitos pecuaristas, muitos produtores, ajudando eles a levar um animal de qualidade para os frigoríficos. E sempre realmente, como você falou, né, sempre aquele desafio, aquele preconceito, aquele ajuste. E ali eu até acompanhei abate de muitos pecuaristas, que eu vendia endectocida, eu acompanhava nutrição, trabalhei na área técnica, depois migrei para comercialização e marketing. E nessa virada, eu comecei a ajudar os produtores a realmente ter esse olhar. Se o frigorífico dá essa oportunidade para você acompanhar o abate, acompanhe.
Mande alguém lá. Ou tem alguma empresa que pode te assessorar nisso? Envia essa empresa lá para acompanhar o abate. Desfaz esse... Tira esse mito, né? Isso, Tira todo esse preconceito do negócio. E pra gente que é frigorífico, a gente... Às vezes o pecuarista pensa assim, se eu pôr uma empresa para assistir o abate, o frigorífico às vezes vai achar ruim. Não, a gente acha bom, pelo contrário. Por que eu acho bom? Porque tem doença, tem vacina, né? Tem contaminação. E tendo alguém para assistir... né, o próprio produtor ou alguma empresa que ele solicita para assistir, a pessoa vai anotar ali, ó, deu uma doença, deu vários abscessos, deu hematoma, deu vacina, né? E para o pecuarista também é importante, né? Se ele vê que está tendo problema com vacina, está tendo uma limpeza no abate por questão de vacina, é uma coisa que ele precisa resolver lá na propriedade dele. E que às vezes está fácil de resolver. Porque pro frigorífico não é vantagem. Sim. Né? Tá limpando ali uma vacina e tal. E eles, meteu a faca, né? Que é a faca milagrosa ali. Tá achando que o frigorífico tá fazendo isso de má fé, né? Não é. Existe uma inspeção, né? Uma inspeção sanitária dentro da empresa que tem que tirar, tem que Quando limpar, né, nesse mundão aí da nutrição e dos produtos injetáveis da área de sanidade, né? Também existe dentro da porteira para dentro, aquele cuidado de aplicar uma vacina de uma forma bem feita, justamente, de aplicar um endectocida de uma forma bem feita, para não correr o risco de ir lá no frigorífico, né, ter essa perca. passar aquela faquinha. E na nutrição, um ponto que eu trabalhava bastante nessa época é ajudar no rendimento de carcaça e cobertura de gordura. Sim. Que para vocês do frigorífico também é importante isso. Aumento do rendimento de carcaça para vocês, para o pecuarista é interessante. E a cobertura de gordura facilita você na comercialização. Então a gente levava esse conteúdo, esse conceito para dentro da fazenda. E aí o produtor começa a olhar para isso também. Então eu sempre buscava isso. O que a fazenda pode fazer para melhorar a relação com o frigorífico? E o que o frigorífico pode fazer para retornar uma boa relação com a fazenda? Pelo menos nas fazendas que eu acompanhei nessa época, e agora acompanhando um pouco mais de longe, a gente conseguiu uma boa conexão. Sim. Então, acho que é um trabalho muito forte e positivo que vocês fazem, né? Sim, isso aí, assim, a gente comparado com... Você trabalhou nessa época, quando? Que ano que foi? De 2001 até 2015, Sim. fazendo 2001, só esse tipo de acompanhamento. 2015, a gente pode falar que nessa época, a maioria dos produtores, dos pecuaristas, tinha necessidade, ou assim, ele preocupava com o volume de animais que ele tinha, em produzir volume de animais. Né? Hoje já tem uma preocupação diferente. Volume de arroba produzido, volume de carne que ele está produzindo naquele animal, né? Então, está mudando um pouco a mentalidade, né? Está mudando e você vê que sempre o produtor está preocupado com o que o frigorífico precisa para ele melhor atender. Justamente. Né? Que tem benefício, boi fino, um exemplo, tem benefício, né? Tem uma bonificação em cima disso, que força, de certa forma, o produtor fazer um animal mais jovem, né? Isso. Olhar a dentição. Então, muitas coisas que não existiam a preocupação, hoje existe, né? Então, não é só ter a quantidade de animais. É uma coisa que... Produzir o melhor animal, né? Produzir o melhor animal possível, no menor tempo e com a melhor qualidade, pensando em carcaça. Isso. Porque o pecuarista não produz carne, né? Muitos pensam assim, mas ele produz carne. Ele não produz carcaça, porque quando você vai pagar ele, você tira o peso e paga ele só o rendimento. Sim. Então a gente brincava muito nessa época que ele só tinha uma administração quando voltava o relatório do frigorífico. Não tinha uma gestão do que estava acontecendo dentro da fazenda. E aí nessa época a gente começou a fazer um trabalho de pesagem, de acompanhamento, entrada, meio e final de confinamento, se é semi-confinamento, um acompanhamento antes. Aí essa assessoria também ajudava até na hora da comercialização, que aí ele já tinha uma visão mais ampla de como o frigorífico pode também ajudar ele a olhar para esse animal mais acabado, melhor acabado, e ele já sabe mais ou menos o que aquele rendimento pode dar. Porque na época, né, trabalhando com insumos de nutrição e saúde, a gente já projetava um ganho e projetava também já um rendimento. E na nossa continha, na planilha para ele, já falava, ó, se o rendimento der 51, você vai ganhar tanto. Agora, fazendo esse protocolo, se der 53, 52, a gente ganha um pouquinho a mais. E para vocês também é bom, né? É isso mesmo. É o que eu falei no início, a preocupação do peso, né? Sim.
Você vai comercializar um boi hoje, você vai ver preço, às vezes por conta de 1, 2%, de R$1, R$2, a pessoa vende para outra e acaba perdendo 1%, 2%, que representa muito mais que R$1, R$2. É um dinheirinho bom, né? É isso aí. Tem que fazer conta. Mas a gente fala sempre que conhecimento é poder, né? Uma frase antiga, e quando a gente traz para esse universo da pecuária, principalmente, a gente entende o quão poderoso é conhecer. Conhecer todas as etapas do processo, né? Então, olha o que vocês estão falando aqui. Produzir o melhor boi no melhor tempo, né? Com a melhor qualidade, acompanhar um abate desse para entender, inclusive, onde você está perdendo rentabilidade daquele animal, para depois você voltar e olhar para dentro da sua fazenda. Isso é poderosíssimo. Sim. Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo tudo certinho, mas lá no final a gente vai encontrar dados e informação que podem ser extremamente relevantes para a gente voltar e olhar para dentro da fazenda e falar, olha, opa, isso aqui, olha quanto eu perdi no último abate, como que eu vou melhorar nesse, a minha rentabilidade subir aí, né, de 52% para 54%, para 56%. Gente, faz uma diferença tremenda. É isso que eu chamo sempre a atenção, assim, de parceiros. Paulo, não vem para o frigorífico assistir seu abate na finalidade de desconfiança só, não. Sim. Né? Vem na finalidade de aprender, de ver o que você está errando, que você pode melhorar dentro da propriedade, né? Uma situação da vacina, um exemplo, né? Está dando muito hematoma, está tendo muito problema, tem abscesso, tem isso, tem aquilo. E a gente tem vários exemplos lá que foi corrigido, né, na propriedade, isso rentabilizou mais para ele. Né, e para o frigorífico também. Todo mundo ganha, né? Eu tinha um exemplo, vou dar um exemplo de um produtor. A gente tinha um produtor que o animal dele sempre dava hematoma na paleta do lado direito. Né? Foi ver, era um steak que tinha no curral dele. Estava no lugar errado. E ali tirava, né, dava o hematoma, tinha uma limpeza ali, tira lá algumas gramas que no volume total representa muito, né? Para ele é ruim, para o frigorífico dá uma falha de cobertura também na peça, né? Depois que vai para desossa. Então é ruim para todo mundo, não tem vantagem em estar tirando o que não deve, né? Sim. Então é isso, tem que ter a preocupação e ir lá para aprender, não só para desconfiar. Dentro da minha rede de contatos, né, tem muitos colegas, né, que já trabalharam comigo, que são veterinários, agrônomos, zootecnistas, e hoje a gente se conecta muito para trocar informação e trocar ideia. E a gente conversando esses dias sobre um ponto muito importante, que é justamente como que o produtor, que é cliente desse colega, que é consultor pecuário, pode realmente olhar com outro olho a fazenda para que essa cadeia se conecte com a forma mais produtiva. O frigorífico, ele tá e faz parte, né, da cadeia. Não tem como o pecuarista colocar a carne que ele produz na gôndola de um supermercado, de um açougue, sem estar passando pelo frigorífico. Sim. E a gente começou a fazer um grupo de estudo, um grupo de mentoria para entender qual realmente é a dor que o frigorífico sente. Vamos olhar com outro olhar. Qual que é a dor que o pecuarista terminador tem? E qual que é a dor que o frigorífico tem depois que a carne já passou por ele? A gente começou esse trabalho, Gi, começamos a conversar sobre esse assunto e a gente começou a entender pontos que o pecuarista e o assistente técnico na fazenda pode fazer em parceria e melhorar toda essa cadeia. Porque, como se diz, no final das contas, o que todo mundo quer? Quer uma picanha boa, no ponto certo, para assar no domingo. Quer um contrafilé bom para comer um bife bacana de segunda a sexta. No final das contas, é isso que todo mundo quer. Gente, agora, o nosso papel na área da comunicação e no marketing, dentro desse ecossistema, é conectar essas pontas. E esse bate-papo, né, Gi, cada vez mais ele vai tornando importante. Então, todos os amigos, né, técnicos que estão aí acompanhando a gente, faça parte desse movimento. É um movimento que realmente beneficia todos nós. Mesmo você que é consultor técnico, você que é RTV das indústrias de insumo, né? Porque são esses insumos que vai fazer esse animal chegar. Isso. Então a gente conversa muito sobre isso. E é um ponto muito importante que eu sempre trago à tona para a gente sempre olhar de forma positiva para tudo isso. Né? É isso mesmo. Você sabe que ontem eu fui almoçar aqui pertinho e aí eu comi uma fraldinha top 3. Top 3 piores fraldinhas que eu comi de dureza, na minha não? vida. Triste. E assim, eu peguei almoço executivo e tal. Falei, esse aqui, fraldinha, os legumes e tal.
E a hora que veio a fraldinha, eu como super rápido, eu levei acho que uns 30 minutos, porque eu fui cortando tão pequenininho e comendo e pensando, fazendo esse exercício de pensar em que momento, o que pode ter acontecido de errado para aquela carne estar tão dura naquele momento. Porque aí você... Mas, assim, óbvio que eu sou uma consumidora que não sou padrão, por conta eu tenho aqui um privilégio tremendo de estar nessa mesa e ouvir muitos especialistas como vocês falando o tempo todo sobre todas essas frentes que são super importantes. Então, eu já consigo daqui, assim, identificar que aquela carne pode ter tido um erro, tanto no preparo ali, como realmente no pasto. Sim. No frigorífico, no pasto. Então, assim, eu não sei dizer exatamente aonde foi, mas eu sei que houve um erro no processo. E aí a gente precisa, então, ir entendendo que um é interdependente do outro. Sim. Um é interdependente do outro. Porque, assim, se eu pegar... quando eu como uma carne de qualidade, também muita gente acertou nesse processo. Então, né? assim, como o Humberto falou, é uma cadeia, né? E cada um faz um pedacinho, Cada né? um faz um pedacinho. Cada um tem uma fatia. Então, assim, o boi faz parte do início da cadeia ali, o produtor produzia melhor carne, enfim. Depois vem a indústria, né? A indústria tem que transformar esse boi em carne, né? De qualidade. De qualidade. Hoje, você transformar uma carne macia lá para o seu cliente final lá, se você tem um boi bom, você tem mais facilidade para essa transformação. Sim. Se você tem um boi ruim, é difícil. Às vezes você nem consegue fazer essa transformação. Às vezes impossível. Vai chegar duro lá, né? Então, assim, o estado de Goiás, eu falo com toda a propriedade, melhoramento genético, né? As condições alimentares, cada dia vem melhorando mais, né? Sim. Hoje eu tenho no curral, se eu for comparar com 10 anos atrás, genética, hoje está difícil para achar o gabiru aqui. É verdade, né? Então, assim... Você vai andando, você vê umas boiadas bonitas. Sim, tem bastante. O pessoal preocupou isso lá atrás, genética você não faz de um dia para o outro, né? Preocupou lá atrás e hoje a gente está colhendo resultado de estudos genéticos, de investimento, né? E isso vem completando a cadeia ali, transformando a carne, né? Mas essa carne, essa fraldinha top 3, ela depende de tudo isso para trás. Ela pode ter vindo de um boi ou de uma vaca, não sei, né? Ela pode ter vindo de um animal, já que era para a indústria transformar isso daí já seria impossível, né? Sim. Ou pode ter vindo de um animal bom. Às vezes foi falha na indústria na hora de transformar essa carne, às vezes foi falha na embalagem ali, foi falha no frio, no transporte até a casa de carne, até o restaurante, né? E pode ser acondicionamento também, lá na casa de carne, pode ser o corte. Mas quando é bom, o animal é bom, o corte interfere, mas quando é bom, mesmo cortando errado, ainda a carne ajuda. Agora, acondicionamento é muito importante, oscilação de frio, né? Muita coisa que tem que ter um cuidado na cadeia inteira. Não adianta aquele trabalho na fazenda, na pecuária, tentando trazer isso até a mesa se toda a cadeia não... Essa é a preocupação aqui da AgroSelection, sabe, Diogo? Da gente conseguir ir identificando em todas as etapas os melhores protocolos para aquela etapa. O que a gente pode fazer para melhorar aqui, né, em todos os momentos, para não acontecer o que aconteceu. Não chegar uma carne dura. Porque eu ainda fiquei ali, eu não culpei ninguém. Eu fiquei pensando, porque são muitos atores aqui, pode ter vindo de qualquer lugar. Mas para que todo mundo tenha realmente uma carne de qualidade chegando à mesa. Inclusive, a gente, pensando nisso, a gente está estruturando projetos aqui que já vão até o ponto de venda mesmo, E sabe? é muito fator. Hoje, você pegar... Por que a gente vem falando tanto em bem-estar animal, né? Você pega um animal estressado, por mais que ele é de qualidade, você vai abater esse animal, vai interferir na maciez, vai interferir no sabor, na suculência, né? A gente preocupa também, além da maciez dentro da indústria, a gente preocupa com o tempo de maturação, que vai influenciar. Mas, além disso, a sanidade, né, a qualidade, a segurança alimentar, né, isso aí a gente não pode deixar de preocupar, assim como a maciez, né? Legal caminha junto. Legal que a Bouvalé vem de um grupo francês e a gente conhece bem a preocupação com a qualidade da França quando a gente fala em alimento, né? Sim.
Então, isso é legal que vocês estão conseguindo unir essas pontas, né? Isso. Fazer aqui dentro de Goiás um trabalho de qualidade. Né? Isso. E falando em estado de Goiás, eu acho que os produtores também estão bem servidos no estado, né? A gente tem vários frigoríficos, né? Faltava um frigorífico aí de médio porte, igual a gente, que seja sério, né? É uma opção a mais para o produtor, eu acho que foi fundamental, né? Melhorou a comercialização, sim, tem mais opção para o produtor. E é isso, né? Quando a gente fala da cadeia, tem não só a parte de negociação, tem tudo. Tem o início, o meio e o fim, né? Tem que preocupar com ela toda. E na parte de comercialização? Vamos falar agora um pouquinho como é que está mesmo a situação. A gente está praticamente, porque a gente está na metade desse trimestre, mas já indo para... Pensando já nos próximos trimestres. Como que está a escala? Qual que é o desafio da comercialização hoje, nesse momento? Então, hoje a gente está trabalhando aí, acho que está a média em todos os frigoríficos hoje, com 10 dias de escala. Está bem posicionado. E assim, a gente também tem um cuidado com a escala, porque como está o mercado, a gente também não pode alongar muito a escala. Que tem um certo mito aí que o frigorífico está com a escala longa, o boi vai abaixar, né? O frigorífico está com a escala curta, vai subir. Né? Nem sempre. Às vezes a gente trabalha com a escala curta também porque a gente não está enxergando alguma coisa na carne ali, na venda, né? Então a gente também não pode alongar. Né? Então não quer dizer muita coisa em relação ao preço do animal, né? A gente vem agora nesse período das águas, já começou a ter bastante oferta, teve bastante oferta de fêmea, né? Que é normal pelo período. Eu imagino que o próximo mês deve aumentar mais a oferta de fêmea, né? E hoje está girando aí em torno de 210, igual eu falei, teve negócio de 200 à vista, né? Teve negócio de 205 com prazo, 210, tem negócio maior um pouco com benefício de China, né? Mas tá complicado, né? A gente vê que o mercado tá travado, a carne é baixando, né? Todo dia que passa é uma reunião comercial, é um desafio, para você estar vendendo carne tá difícil, o mercado não está consumindo, não está absorvendo, então tá muito travado o mercado. E é difícil saber, hoje a gente não consegue ter uma visão futura à distância, vamos falar, a gente está enxergando curto, né? E difícil ver alguma melhora a curto prazo, né, com os mercados hoje da forma que está. Nesse movimento interno, né, de carne, a gente percebeu que pós-pandemia, os números de consumo interno de carne voltaram para os números que a gente tinha na década de 90, né? Então, está tendo uma retomada, mas ainda é lenta, né? A gente entende que vai, sim, os números aí, apesar de a gente, de vez em quando, ter umas topadas aí, mas a gente vê que os números estão devagarinho melhorando de consumo interno, de PIB e tudo mais. Então, aos poucos, né, a gente vai retomar, está nessa crescente desse pós-pandemia. Eu entendo que daqui a alguns anos o mercado interno vai movimentar ainda mais. Mas ainda, vocês estão ainda nessa briga, né? O Valet já atende bem o mercado externo também hoje, né? Atende, a gente está bem habilitado, né? Tem novas habilitações aí para entrar. Estamos almejando China, né? Tá tudo certo para a China, apesar que China hoje, se você for ver a negociação de carne para a China, está virando um mercado comum, vem vários frigoríficos agora habilitados no país, e a tendência é que seja um mercado comum, infelizmente. Será que esse benefício China logo o produtor tem que estar produzindo esses animais para tudo, né? Não só para a China. Vira né? moda, né? Vai virar moda. Mas é isso, a gente está pleiteando China desde antes da pandemia, né? Veio vários problemas, veio pandemia, veio uma coisa, veio outra, e não estava habilitando, né? Agora provavelmente a gente pega China, acho que a partir do próximo mês aí deve vir China, não só para a gente, para vários, igual está na lista, né? E é um benefício a mais, é uma opção a mais, né? Mas hoje não está valendo a pena também. Você vê que a negociação por parte comercial virou um mercado comum. E o que você, de dentro aí da comercialização, o que você sente, qual que é a dica que você dá para o produtor para esse momento aí? Como que... eu estou falando que o boi China, né, a negociação virou um mercado comum, mas a dica que eu dou para o produtor é sempre estar produzindo o que o mercado está vivendo de momento e se preparando, né?
ele ter o melhor animal, ele ter um boi que atende China, que atende todos os mercados, porque o mercado ele dá a volta, né? Hoje pode estar não valendo a pena você produzir um China, mas daqui 1 mês, 2 meses já compensa. Então a gente tem que estar com as cartas na manga e produzir o que vai atender, né? Nos altos e baixos dos mercados, você tem que ter o que o mercado precisa. Ficar atento a isso. Sabe que o Gilson Brito Júnior, que é nosso estrategista de negócios aqui, ele sempre levanta essa questão, que ele fala que há poucos anos atrás a gente não falava em boi China. Sim. E aí a gente começou a falar do boi China, isso foi brilhando os olhos. No começo poucos atendiam, hoje a gente já entendeu, tecnificou o suficiente para o produtor entender como fazer um boi China, né? E só vai melhorar. Então, realmente, com mais frigoríficos sendo habilitados, esse também vai ser o padrão que a gente vai entender. Vai todo mundo, se você tiver um boi China, melhor para você, né? Tá mais fácil de você negociar, de você colocar seu animal. Aí você falando de há um tempo atrás, né, o boi China, ninguém falava, ninguém esperava, né, que iria ter tanta exigência num animal tão precoce, né? E quando você falava isso no começo, era uma precocidade que trazia 17 arrobas, 18 arrobas, né? E aí vem essa questão genética que a gente comentou há pouco. O tempo vai passando, você vai olhando, né? Hoje já tem lote de boi China com 20 arrobas, 22 arrobas, né? Boi precoce, pesado, né? Então, vai adaptando. Vai adaptando. Então, a dica é essa. O produtor que tem condição em fazer o melhor produto e de acordo com o mercado, que hoje o mercado mais almejado é China, né? Então, faz seu produto de acordo com o que dá China, de acordo com o que atende todos os mercados, porque uma hora é China, outra hora pode ser Estados Unidos, outra hora pode ser Europa, né? Então, faz seus animais de acordo que atende tudo, que na hora certa você vai ter a oportunidade de negociação, né? Faz o seu melhor, né? Faz o melhor. E falando em comercialização no geral, Humberto, a sua visão de comercialização e vendas, que eu sei que é bem ampla, você olha para o mercado de uma forma bem 360 mesmo. Como que você vê esse movimento de 2024 acontecendo? Porque do mesmo jeito que a gente teve uma baixa na pecuária, ano passado também não foi um ano tão bom para a soja e para algumas culturas, esse ano a gente começa a ver de novo ele voltar para o ritmo, porque a gente tem que pensar que a gente teve uns picos alguns anos atrás, né? Mas que a gente está voltando para o que é a normalidade, é o que vai se sustentar por algum... Né? Isso, é um ponto de equilíbrio mesmo. Então, com esse ponto de equilíbrio, a gente vê o mercado também já começando a se reencaixar. O que você está visualizando para o mercado de comercialização e vendas e também de marketing para 2024? Gi, eu gosto de falar bastante assim para o pecuarista, para o consultor, né, para o mercado em geral, que o que acontece da porteira para dentro, a gente consegue até ter um certo controle, gestão, administração. O que acontece da porteira para fora, às vezes não está muito na nossa mão. Claro, a gente tem que acompanhar o cenário da bolsa, o cenário do mercado, como é que os Estados Unidos está reagindo, como é que a China está reagindo, como é que a nossa cadeia de consumo interna está reagindo. Tem que estar atualizado, né? Tem que estar atualizado. Então, assim, o nosso olhar, ele vai muito no que está dentro da porteira. Aí, vamos trazer um pouquinho também da parte de comunicação do agronegócio, como você comentou. Você, como jornalista, especialista no agronegócio, você está acompanhando cada vez mais isso também. E eu sempre conectado com as empresas, com as pessoas do agro, e digo o seguinte: nós temos uma meia-culpa muito grande nesse negócio. Aí quando você vai comer lá uma fraldinha top 5, 6, 7, aquele cupim que praticamente você lembra do cupim da terra, não é nem do cupim do boi. O que a gente costuma dizer? Eu tenho um exemplo muito bacana que eu acompanho muito aí os podcasts também. Fico muito feliz pelo convite. Eu vejo que a AgroSelect cada vez mais está olhando para isso que eu vou dizer agora. O Ratinho, apresentador, participou de um podcast recente aí e ele disse o seguinte: o agro é muito munheca. O agro não investe em comunicação. O agro não investe na palavra positiva do agronegócio. E ele é agricultor, é pecuarista, e ele é um grande comunicador, um grande marqueteiro, né? Então ele investe muito nas marcas que ele tem, que ele produz. Uhum. Produz café, produz carne com marca própria, produz madeira, tudo com sustentabilidade. Então quando a gente vê
Um frigorífico olhando para a comunicação, como você está aqui, a gente fica muito feliz. Quando a gente olha fazendas produzindo e comunicando, a gente também fica feliz. Quando a gente vê um movimento como o da AgroSelection trazendo esse olhar de forma positiva, a gente fica feliz. E o que nós temos que fazer, né? Nós da comunicação, do agronegócio? Nós temos que levar isso para fora da nossa bolha. Uhum. Sim. A nossa bolha do agro, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe, todo mundo é. Todo mundo Agora, se conhece. será que a dona ou o dono daquele restaurante que você foi comer sabe comprar uma carne? Imagina, né? Será que ele sabe e olha, fala assim, gente, de onde que veio esse animal? Uhum. Como é que eu posso comprar uma carne melhor para fornecer aqui para os meus clientes? Então, quando a gente sai da nossa bolha do agro, comunica para a sociedade urbana, a gente começa a despertar novos olhares para toda a cadeia e ele vai entender qual é o papel do frigorífico nisso. Qual é o papel do pecuarista terminador, confinador, selecionador de gado, o gambireiro do leilão, qual que é o papel dele em toda a cadeia? O papel do açougue. Qual é o papel do açougueiro? Sim. Aquele que sabe a picanha que você gosta, aquele que sabe a carne que você vai comprar no final de semana. Então, cada vez mais, o que a gente está olhando, o que vocês estão fazendo aqui na AgroSelect, vocês lá na Buvale, a gente fica muito feliz, porque vocês estão levando informação. Conhecimento é poder, informação nos faz ter ação. É isso. Então, esse é o olhar de cada vez mais passar para a sociedade realmente o que acontece. E para o produtor, ele tem que olhar dentro da fazenda. E o que acontece fora da fazenda, ele vai buscar uma assessoria, vai buscar uma consultoria para poder ajudá-lo, né? Isso mesmo. E o consumidor, na casa de carne, no restaurante, ele entra naquela mesma comparação, né, que eu estava falando, do produtor na hora de negociar o animal, às vezes de olhar R$1, R$2, assim é o restaurante, né? Sim. Será que ele sabe de onde está vindo a carne? Será que ele não está brigando só por preço? Justamente. Né? Tem que preocupar também com a satisfação do seu cliente, né? Que é trazer no melhor preço, claro, senão não vai ter lucratividade o negócio dele, mas trazer também a satisfação do cliente junto com E isso né? mantém o cliente lá almoçando todo dia também. Gente, eu entendo sempre Você pode que... até voltar lá, mas a top 3 Nossa, você não quer. não vou mesmo. Eu preciso voltar se precisar muito, né? Mas essa aí, a fraldinha já era, coitada. Mas eu entendo muito o que vocês dizem e eu sempre olho de forma a pensar nesses processos todos como relações de qualidade. A gente tem que construir relações de qualidade. Quando você fala de conexão, eu gosto muito disso também e vejo que é um momento que nós todos temos que pensar nas nossas estruturas de negócio, de vida, como melhorar essa relação, como criar mais conexão. E aí, produtor e frigorífico, isso não é diferente. Olha que bacana você pensar que você pode estreitar essa relação, melhorar essa conexão e melhorar o seu negócio a partir disso. Com né? certeza. Então, e de repente você criar ferramentas para que essa arroba produzida seja mais interessante, que esse animal chegue e dê uma rentabilidade melhor e tudo isso usufruindo dessas relações bem construídas. Então, eu acho muito importante isso. Quando eu te falo do mercado, que eu te pergunto, é porque eu percebo que não tem outro caminho que não esse também, de criar conexão. Para tudo, sabe? Para tudo. A compra e venda de animal lá no frigorífico, a compra de animal no frigorífico, a venda de carne no produto final, ela está em uma parte dessa cadeia, mas que antes dela, o pecuarista que nos acompanha, o produtor aqui, que trabalha com integração lavoura-pecuária, que está entendendo que tem que fazer essa integração da fazenda, tem que fazer a integração com o peão, tem que fazer a integração com o gestor, tem que fazer uma série de relações melhorarem no dia a dia, né? Então, a gente fala muito disso aqui, porque vou citar Gilson de novo aqui, ele deve estar falando de mim lá em cima, vou citar Gilson de novo, mas ele fala que é uma grande sinfonia, que tem que ser, todos os passos tem que estar, nós somos uma grande orquestra. Sim. E esse bom resultado é realmente uma sinfonia orquestrada o tempo todo, que tem que ter aí todos os instrumentos afinados, né? E a gente não pensa nisso, a gente só pensa no nosso agora. Então, eu vejo muitas empresas do agro que só, não, preciso vender. E não pensa na construção de relação, na conexão com os seus, né? Com a sua equipe, com os seus clientes. Então, eu acredito muito nisso, nessa construção de relações melhores
o tempo todo, dentro da fazenda, com a nossa equipe, capacitando, preparando, dando salários melhores, dando condições melhores. E aí a gente também vai conseguir buscar melhores profissionais para isso. E aí, cuidando da genética desse pacote tecnológico com carinho, buscando bons profissionais para atenderem. É tudo, gente. Tudo são relações, pessoas, negócios, conexões que têm que ser geradas o tempo todo, né? Não dá para a gente interromper esse processo. Falar, não, aqui eu me relaciono bem, aqui vai sair o erro, né? Se eu deixar de me relacionar bem em algum desses processos, é onde a carne fica dura, né? É onde a carne tanto fica detalhe dura. Que se a gente for falar todas as possibilidades de falha em cima de cada detalhe, nós vamos ficar a tarde toda falando. Mas dá para resumir assim, fazer o melhor, eu acho que já ajuda bastante, já né, ajuda bastante. É você pegar a propriedade, né? Manejo na propriedade, um funcionário contrariado, uma coisa ou outra, vai trazer um monte de danos ali, né? Vai. Da mesma forma, assim, vai pro frigorífico, um motorista que está contrariado, um motorista está com raiva, brigou com a mulher ontem, pegou o motorista, né, atrapalhado, vai ter problema, vai judiar ali dos animais, né? Vai chegar no frigorífico, o frigorífico não está com um profissional bom, treinado lá dentro, se ele não está insatisfeito, ele começa a dar problema dentro da indústria, vai pro restaurante, vai pra casa de carne, né? O cara do corte lá da fraldinha top 3, lá, se ele não tiver com a cabeça boa também, ele não vai caprichar. Então, a cadeia tem uma série de detalhes, né? Que precisa dar importância e cada gestor daquela pequena fatia da cadeia tem que ter uns olhos clínicos aí e dar atenção em todos os detalhes, né? É importante. Fazer o seu melhor. Vamos fazer o nosso melhor o tempo todo, né? Hoje eu vi um negócio... Eu ia até repostar, mas acabei deixando passar. Que ele falava, se você faz o seu trabalho seguindo as orientações, você faz o seu trabalho. Mas se você faz aquilo que é o seu trabalho mesmo, aí a entrega é diferente. Diferente. Então, a gente tem que não só seguir as orientações, não. A gente tem que fazer essa entrega de ser diferente, ser melhor mesmo. Meus caros, já seguindo para o final, que a conversa está boa demais, mas eu queria que vocês deixassem aqui as percepções de vocês para esse 2024, que vocês gostariam de ver no agro acontecendo. Vamos falar de futuro? Esse futuro pertinho mesmo, mas já deixar aqui o que vocês imaginam, o que vocês querem ver nesse agro do futuro. Sim. Eu penso que é um ano de bastante desafios, né? É um ano que a gente já vem, o ano passado já foi um ano desafiador, esse ano também pretende ser por questão... Tem N motivos, né, para ser desafiador. Tem problema climático, né? Você vê a alimentação dos animais aí depende de produção, né? A gente está falando de safrinha, a gente está falando de soja, né, que dependeu um pouco da questão climática. Então, é um ano difícil de se enxergar, mas... Tomara que isso dê uma volta aí, né? Que a gente consegue melhores negociações, consegue mais habilitação, consegue alguma coisa para melhorar um pouco a margem disso daí, para ter condição de repassar isso a um produtor para diminuir o problema na cadeia inteira, né? Mas é um ano desafiador, eu vejo como desafio. Olhando com um realismo levemente otimista, né? Eu não te vejo como pessimista também, não. Eu te vejo que, assim, a gente não enxerga esse ano, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas a gente está começando essa retomada aí. Vamos trabalhar para ser bom, né? Trabalhar para ser bom. É ver os detalhes para ter um melhor resultado, né? Tem muita coisa positiva ainda, eu falei agorinha, tem a questão da reposição, né? Tem a questão, hoje se você for pensar, a produção não tá boa, mas para engordar o boi ainda você tem um valor que, diante da produção, está acessível. Né? Se você for comparar o milho hoje, comparar a soja hoje, e ver a produção que a gente pretende ter nessa safra, está acessível. Né? Então, enxugar tudo aí e ser positivo. Né? Vamos esperar, mas não deixa de ser desafiador no meu pensamento. Vai ser um ano desafiador. Tem que fazer conta. Eu gosto muito do que você falou, do otimista realista. Não do otimista sonhador, né? Aquele que só fica pensando no que vai acontecer. Sim. Mas aquele otimista que olha o desafio com vontade de agir. Sim. Com vontade de fazer acontecer.
Se a gente pega o ciclo pecuário, neste ciclo que a gente está, nós estamos no segundo ano. Então a gente entende que o ano passado foi um ano de perda. Este ano é um ano de plantio. O ano que vem começa-se a colheita para daqui em 2026, realmente vem o pico da safra desse ciclo pecuário. Então, como eu posso contribuir com toda essa situação? Se você deitar agora para chorar, você vai chorar esse ano e mais 2. Se você deitar agora enxugando as lágrimas, você pode no ano que vem sorrir e no outro ano sorrir mais ainda. Então agora é a hora de plantar. É a hora de você se desafiar, não deixando o que você fez lá atrás se perder. Então o criador, o recriador, o terminador, agora, não vou investir, Humberto, não é hora de colocar dinheiro. Ok, podemos até concordar. Mas é hora de você olhar para o seu negócio não com a visão do hoje, mas com a visão a médio e longo prazo. Porque senão daqui 2 anos você não tem animal para abater. Como é que você vai fazer? Você falou de deitar e enxugar as lágrimas. Esse ano eu acho que não pode nem deitar. Não pode nem deitar. Tem que sacudir a poeira do ano passado e plantar. E plantar. Trabalhar. Busca alternativas, busca soluções, conecte com grupos que realmente vão contribuir com o negócio. Conecte com frigoríficos que vão contribuir. Isso. Uma vantagem competitiva muito legal que você falou, de colocar o produtor lá dentro, para ele acompanhar o que está acontecendo. Conecte com empresas como a AgroSelect, que vai levar as melhores soluções. Então esse é o recado, Gi. É assim que eu gosto de olhar para o nosso mercado. Buscar melhoria, buscar inovação, buscar informação, né? Às vezes você tem um básico funcional que está melhor que uma empresa aí bem tecnológica, né? Isso. Você tendo um básico funcional, mas você acompanha, você vai no frigorífico, você vê onde você pode melhorar, você traz para a fazenda, você tem uma equipe que te ouve, você tem uma equipe que esforça, que empenha junto com você ali para evitar certas coisas, né? O básico funcional, às vezes, ele está na frente que um tecnológico. Sem dúvida. Então, às vezes a pessoa tem uma fazenda bem montada, com bem-estar animal no curral, né, com uma série de coisas, e ele tendo a propriedade bem montada, ele tira um pouco da preocupação. Então, é onde acontecem algumas coisas. Estou dando um exemplo de propriedade, mas é tudo, é uma empresa, né, é tudo. Isso aí tem que ter a preocupação, buscar informação, buscar melhoria, né? É isso, está se melhorando. É assim, o ciclo da vida, a gente nasce, cresce e morre. Não tem estabiliza. Então, ou a gente está crescendo, ou a gente começou a morrer. Entendeu? Em nenhum momento está assim, nasce, cresce, estabiliza e depois morre. Não, gente. Nasce, cresce. Então, a gente tem que se manter crescendo, sabe? E crescendo é isso, é olhando para dentro do seu negócio. Aqui ficou bom, o que eu posso melhorar? Aqui ficou bom, o que eu preciso aprender para ficar melhor? Isso. Né? Então vou olhar outro processo, volta, refaz o processo, entende? Um puxão de orelha que nós tomamos ontem aqui, o óbvio, às vezes a gente está olhando para coisas, você falou, para coisas complexas e o básico bem feito não está sendo feito. Então, se mantenha crescendo, sabe? Vai estudar, não tem mais possibilidade de nenhum negócio se manter em pé se ele não estiver se desenvolvendo constantemente, se adaptando. Porque está tudo mudando, né? A gente não tinha boi China há 15 anos dessa qualidade, a gente não tinha boi China de 22 arroba, agora tem. A gente não tinha tanta intensificação como tem hoje, tantas soluções como tem hoje. Então, a gente tem que se manter coisa que crescendo. não tinha, né, tá tendo. E muita coisa que tinha não tá tendo, porque... Mão de obra também virou um desafio. Então. Né? Hoje eu vou voltar a dar exemplo de propriedade, né? Porque a gente está falando aqui para quem está ouvindo, acho que tem mais facilidade de ouvir, de entender. Mas hoje você chega na fazenda aí, você falar para o cara amansar um burro para ele trabalhar, ele pergunta que marca que é a moto. Né? Já tem uns aí que já tá querendo drone para olhar o gato. É verdade. Né? Então, tem mudado muita coisa. Não estou criticando que a moto não seja melhor. Pode ser que seja, pode ser que até o drone seja melhor também. Mas é um sinal que muita coisa tem mudado, muita coisa está acontecendo e a gente tem que acompanhar, né? Sim. Não pode estabilizar. Não. Vamos para cima.
Tem que acompanhar, tem que se atualizar. E o que você falou da mão de obra, se a gente pensar nesse agro de futuro mesmo, esse é um grande problema que está por vir. E aí, quando a gente aqui aponta essa questão de melhora as condições dentro da sua propriedade para a sua equipe, olha para eles de forma humanizada, vai ver o que ele está precisando melhorar lá dentro, dá condição, é porque é isso, gente. A gente vai ter que capacitar essas pessoas e dar condições para elas, para que elas fiquem com a gente e entendam que elas têm uma carreira, têm um bom trabalho, estão bem posicionadas, porque está cada vez mais difícil. E a gente também tem essa responsabilidade de capacitar, treinar. Eu acompanho a Buvalê fazendo esse tipo de coisa, né? O primeiro emprego, capacitando lá, treinando as pessoas. Já desde o início a gente tem essa preocupação, né? Vem trabalhando isso na empresa, mas a virada de 23 para 24 foi uma virada de... A gente decidiu, criamos até um sloganzinho que faz parte da evolução de pessoas lá dentro, estamos investindo bastante nas pessoas, né? E valorizar isso bastante, trazer o colaborador, né? Ver a dificuldade dele e trabalhar junto, né? Para diminuir a rotatividade, uma série de coisas. E aqui do nosso lado a gente tem feito esse trabalho com comunicação, né, Humberto? Eu vejo que você faz muito isso também, que é realmente a gente mostrar que tem que humanizar, tem que melhorar as relações, tem que melhorar os processos, tem muita coisa para construir, porque no final, gente, são pessoas. A gente está... Se tem abate de animais lá sendo bem feito, é bem feito para alimentar pessoas. Sim. Se a gente está produzindo para as pessoas. São pessoas produzindo para pessoas, né? O agro é essa pujança, é essa riqueza toda, porque a gente tem um mundo de gente para alimentar e insumos para produzir. Tem uma preocupação dentro da empresa, de propriedade, né, no frigorífico, né, com bem-estar animal, e para trazer até a mesa, né, uma carne de melhor qualidade. Mas a gente tem que preocupar com o bem-estar dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas que estão envolvidas ali, até isso chegar, né, no cliente final, que tem o mesmo peso. Eu brinco, Gi, que hoje eu sou muito mais veterinário de gente do que de bicho. Como que é isso? Como que é isso? Eu não consigo enxergar a comunicação, o marketing, o posicionamento sem olhar para as pessoas. Comunicação é uma pessoa falando para outra pessoa. Se alguma coisa deu errado ali, em das duas pontas teve um ruído. Marketing é alguém em nome de uma marca ou é uma marca falando para o seu público que são pessoas. Usuários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, você não entende de marketing, você não entende de comunicação. Então, por isso que eu brinco, que hoje eu me transformei muito mais no veterinário de gente do que de bicho. Que o ser humano também é um grande bicho. É claro, né? A gente esquece disso, né? Gente, é isso. Acho que foi um bom papo aqui para a gente pensar mesmo nesse agro do futuro que a gente quer ver. Entender que a gente tem que desfazer alguns muros e construir boas relações. E entender o que a gente pode tirar de melhor dessas relações, né, Diogo? É isso aí. E para quem você atua diretamente, você é o responsável pela comercialização, mas pensando já, vamos falar para a gente finalizar aqui, o produtor que está nos acompanhando, que quer entender como vender gado para Buvalê, como que ele pode fazer? Como que é hoje o trabalho de vocês? Então, é só entrar em contato com a gente, né? Tem o meu telefone, tem o telefone da empresa, né? O telefone fixo, tem a equipe de compra de gado que está lá, pronta para atender. Né? Tem que fazer, se nunca bateu com a gente, tem que fazer o cadastro lá com a gente, que é a inscrição estadual, né? Os dados da propriedade, do produtor. E comercializar, vender, ver preço, escalar, né? E é isso. A gente está lá para fazer relacionamento, para receber essas pessoas, da mesma forma que a gente faz questão em ter produtor lá, a gente quer que os produtores façam questão de estar lá com a gente também, né? Então, não quero comprar de um produtor uma vez só, quero que ele saia de lá satisfeito, para ele voltar, para ele estar lá outras vezes, né? É isso, né? É isso aí. Vai conhecer o Buvalê que por 3 anos consecutivos entrou aí na lista do top 10 melhores frigoríficos do Brasil, segundo a Globo Rural. Isso é bem legal, muito legal mesmo. Humberto, quem quiser te contactar, entender mais o seu trabalho, as possibilidades múltiplas que você tem, como a gente faz? Hoje eu falo que o Instagram ele é a maior fonte de contatos, até mesmo do que o próprio WhatsApp, né?
Então eu gosto de divulgar esse Instagram, que é Humberto_Moura, super fácil, né? Então é só conectar por lá, pode acompanhar os conteúdos, tem algumas coisas, novidades saindo por aí. A Agi é uma grande parceira na área de comunicação e marketing. Aqui na AgroSelect vocês vão me ver muito por aqui também, que vários projetos estão pintando por aí e vamos juntos. Que assim seja. Fico muito feliz, viu? Muito feliz com essa mesa. Obrigada a vocês dois por dedicarem esse tempo para esse papo com a gente aqui. Muito importante. Diogo, pretendo vê-lo mais vezes aqui, tá? É uma satisfação, com certeza. Estarei. Vamos falar bastante para a gente ir desfazendo esses mitos e conectando vocês e te ajudar, né, a comercializar cada vez melhor também. Fico agradecido. É isso. As dúvidas que for aparecendo aí, vai anotando que no próximo a gente tira. Bora, é isso. Humberto, muito obrigado. Estamos juntos aqui. Tem muita coisa para acontecer em comunicação esse ano e nos próximos que virão. Então, arregaçar as mangas e bora trabalhar para esse agro, juntos, né? Muito bem. Muito obrigada a você que esteve com a gente até aqui. Quero agradecer também os nossos patrocinadores que confiam na qualidade do nosso trabalho e confiam em você que está aí do outro lado, sabem do seu potencial para trabalhar por esse agro do futuro. Então, obrigada. Tá com dúvida? Tem reclamação para fazer? Tem coisa boa para falar disso? Quer trazer dica, conversas que você quer ver acontecer nessa mesa? Deixa mensagem para a gente, tá bom? Nossa equipe está à disposição em todas as redes sociais. E até a próxima semana com mais Agro do Futuro. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima! Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo.